O santo do dia 3 de março. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Catarina Drécio, o amor e a Eucaristia, serviço aos índios e aos afro-americanos e os demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica. Nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos, filha de um famoso banqueiro. Ela perdeu a mãe logo depois de que nasceu e foi criada por seu pai e sua madrasta. A família de Catarina Drécio era rica e os bens que tinham eram partilhados com os mais necessitados. Ela aprendeu desde criança a ser generosa e a usar os seus bens materiais para ajudar o próximo. O pai dela sustentava vários institutos católicos que cuidava dos pobres. Sua madrasta ensinou a Catarina, as suas duas irmãs, a prática da caridade desde pequenas. Catarina, que foi educada na fé católica desde jovem, trilhou o caminho espiritual de forma a querer conhecer, amar, a servir ao Senhor na Santa Amada Igreja Católica. Catarina se compadeceu da situação que os indígenas e os negros viviam no oeste americano. Então, sentiu no coração o desejo de ajudar e dedicar-se a fazer algo pelos mais necessitados. Ela vai ao encontro do Papa Leão XIII a fim de pedir missionários para trabalhar com os índios e negros, pois ela já os ajudava. Foi então que o Papa sugeriu que ela mesma se tornasse missionária. Decida-se a entregar a Deus, assim a servir aos mais pobres. Catarina, aos 32 anos, fez sua primeira profissão religiosa em 1891, no século XIX, nas Irmãs da Misericórdia. Não conformada ainda com a sua entrega a Deus, depois ela fundou a Ordem das Irmãs do Santíssimo Sacramento, aprovada em Roma em 1913, no século XX, com a finalidade de anunciar o Evangelho e a vida eucarística entre os índios e os africanos-americanos. Catarina e as irmãs da Ordem do Santíssimo Sacramento cuidavam de um sistema de escolas públicas para os índios e negros americanos em 13 estados, para ajudar aqueles que não eram homens livres. Ela sofreu perseguição, mas não desistiu. Tamanho era o seu amor pelo Senhor, ela ensinou às irmãs do Santíssimo Sacramento que era preciso amar a Eucaristia e olhar para todos os povos, inclusive para que os sofriam discriminação racial. Catarina Drécio faleceu com 97 anos em 3 de março de 1955, no século XX, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Seus últimos 20 anos foram de vida centrada na meditação e na oração. Foi beatificada no dia 20 de novembro de 1988 por Papa João Paulo II e canonizada também por o Papa João Paulo II no dia 1º de outubro do ano 2000, no século XXI. Uma mulher rica financeiramente, mas com um espírito despojado de si mesma e de todas as riquezas que possuía. Ela entendeu que os bens terrenos de nada valem se não tivesse ao serviço de Deus. Sua maior riqueza era o amor às sagradas escrituras. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 3 de março. Santos Marinho, soldado; Astério, senador; mártires durante a perseguição do imperador Galiano em Cesareia, na Palestina, no século III, no ano de 260. Santo Emetério e Cauledônio receberam a coroa do martírio por confessarem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo na Galácia, no século IV,
no ano de 301. Santo Cleonício e Eustrócio, mártires na Turquia no século IV, no ano de 302. São Ticiano, bispo da Itália, faleceu no século VI, no ano de 526. São Vinaleu, primeiro abade do mosteiro de Lavagex, na França, faleceu no século VI, no ano de 533. Santa Adelaide, virgem na Itália, faleceu no século VI, no ano de 570. Santo Anselmo, fundador do primeiro abade do mosteiro da Companhia da Região da Itália, faleceu no século IX, no ano de 803. Santa Surdeguetes, da Alemanha, que depois da morte do esposo se retirou no claustro e Raufungen para se entregar à vida monástica, tornando cristão como sua herança, ali morreu. Faleceu no século XI, no ano de 1033. Santa Teresinha Eustótico Venezia, virgem, fundadora da Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus na Itália, faleceu no século XIX, no ano de 1852. O beato Federico, presbítero e depois abade do mosteiro premonstrense de Marigenese, na Holanda, faleceu no século XII, no ano de 1175. O beato Pedro Jeremias, presbítero da Ordem dos Pregadores, se consagrou totalmente às obras da salvação das almas na Itália. Faleceu no século XV, no ano de 1452. O beato Jacobino de Calabrase, da região, religioso da Ordem dos Carmelitas, insigne pela sua vida de oração e penitência na Itália, faleceu no século XVI, no ano de 1508. O beato Libet Guix e Samuel Mazorit e Miguel Pio Fancielli, da Zerbo, presbítero da Ordem dos Frades Menores e mártires na Etíope, no século XVIII, no ano de 1716. O beato Pedro Renato Roges, presbítero da Congregação da Missão e mártir na França, no século XVIII, no ano de 1796, pela Revolução Francesa. O beato Inocêncio de Branzão, João Scavellini, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos da Lombardia, faleceu no século XIX, no ano de 1890, de morte natural. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 3 de março, dia que a Igreja celebra o dia de Santa Catarina Drelche, amor à Eucaristia, serviços aos índios e os afro-americanos nos Estados Unidos.